gostaria de começar a gente relembrando um pouco, né, como foi a nossa última live. Eu estava comentando como planejar financeiramente os nossos sonhos. Tinha deixado aqui algumas dicas, né, de como planejar os sonhos, que às vezes os sonhos podem ser desfrutados em médio e longo prazo. Aquilo que parece que está distante do nosso alcance hoje, ele pode estar muito próximo da gente, se a gente se preparar para isso, né? Deixar ali de estar utilizando com os supérfluos, né? E sabendo direcionar os nossos gastos para o que de fato importa. Muitas vezes um sonho ele não se concretiza, não é porque você não tinha condição para ele, porque muitas das vezes é porque não houve um planejamento financeiro para que acontecesse. Nas últimos nossos encontros aqui, eu deixei, no último, né, deixei algumas dicas sobre isso, né, de como a gente planejar financeiramente os nossos sonhos. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como se preparar, né, para o inesperado no negócio. E agora eu vou fazer, antes de iniciar o tema de hoje, tá passando assim uma revisão dos 4 passos para a gente planejar financeiramente os nossos objetivos, né, os nossos sonhos. Eu comentei sobre a importância da gente estar separando, né, as nossas despesas fixas, seria ali, né, quem paga, né, um aluguel, uma prestação, IPTU, né, água, telefone, e depois a gente listar as nossas entradas de caixa, as entradas certas, né, e separar uma parte dos recursos para os gastos extras, que é o lazer, que às vezes um remédio, presentes, manutenção da casa, né? Boa noite, Osias, seja bem-vindo. Estou trazendo uma revisão aqui, né, da última live, que foi sobre como planejar financeiramente os nossos objetivos, os nossos sonhos. E fica à vontade para estar interagindo, tirando alguma dúvida, né, fazendo pergunta aí. E então a gente tinha comentado sobre essa importância da gente separar também nossa parte ali dos nossos recursos, das entradas, a gente separar um valor para o nosso lazer, para o inesperado, né? Manutenção da casa, veículo, coisa que deve fazer parte das nossas despesas, né? Já incluindo isso como um valor, sim, a ser descontado em algum momento, né? A gente não pode deixar de pensar também nos presentes, né, dos pais, dias dos namorados, que são datas que vão estar sempre acontecendo, vai ter uma despesa, que a gente pensar nisso também, né? São despesas que não são esporádicas, elas acontecem com frequência, né? Todo ano elas se repetem, né? E depois a gente vai definir um valor fixo por mês para poupar, para realizar, né, esse sonho, né, que seja o de trocar de carro, né, uma casa nova, um novo negócio, mas também considerar isso como se fosse mais uma despesa na nossa lista ali, né, no nosso orçamento. A gente está considerando também a importância da gente pensar sobre isso. E o sonho, para ele ser alcançado em médio e longo prazo, ele precisa ser planejado no agora, para que ele se torne, num futuro próximo, ele se torne a sua realização.
né? Às vezes a gente acha que a gente não tem condição, às vezes, de alcançar alguma coisa que está muito distante. Mas quando a gente começa a colocar no papel e a gente planeja isso como uma retirada, né, parcela aquele sonho, ele tem muito mais condições de se tornar algo realizável em curto prazo ou médio prazo, né? Às vezes não vai ser agora, mas vai ser daqui a uns meses, daqui a uns 10 meses. A gente precisa ter isso em mente e deixar de gastar ali com o supérfluo que está nos desviando da rota do que a gente quer, né? Para de fato ter esse foco. Já está entrando no tema de hoje, que é como preparar financeiramente o seu negócio para o imprevisto. Já tinham pensado sobre isso, agora nesse tempo de pandemia, né? Como que foi sobreviver, né? Nesse tempo. Primeiramente, quero dar os parabéns a vocês, né, por estarem aqui em busca de conhecimento e espero que estejam até o final atentos, né? A internet, ela nos bombardeia com muitas opções, a gente fica tentado, né? Mas é ter esse foco naquilo que você deseja hoje, que esteja com a mente aberta para receber aquilo que você veio para buscar, né? Eu posso estar sendo esse canal para vocês. Então, essa ideia que a gente estava colocando aqui da retirada para a realização, né, dos sonhos, a vida ali no seu caixa pessoal. E a gente pensar também como agora separar o caixa da empresa. A importância que a gente precisa de ter de estar tendo uma retirada ali do lucro, né? Como se fosse para além de ser as realizações pessoais, mas também é importante ter um valor de reserva de emergência, que é o assunto que a gente vai estar trabalhando aqui nessa noite. Está se perguntando, né? Mas aí do que se trata isso, né? Hoje, o momento que a gente está vivendo, ele deixou muito claro essa necessidade. Por que tantas empresas sobreviveram nesse tempo de pandemia e quantas outras não deram conta? Teve empresas que cresceram, que expandiram ainda mais os seus negócios, que viram a pandemia foi uma oportunidade e não uma forma de fechar ou de quebrar, né? E aí a gente pode tentar entender o que os grandes fazem, né, para que a gente consiga aplicar também nos nossos negócios. E essa pandemia, ela pegou, né, muitas pessoas, né, foi aí um exemplo que a gente tem no momento, que é do inesperado, que ele pode acontecer, né, e não só a pandemia, mas podem vir alguma outra situação. E o empreendedor hoje precisa de preparar a sua empresa para isso, né, e como que a gente pode preparar, né, como o próprio nome diz, é uma reserva de emergência. E é um recurso que a gente guarda, que vai nos ajudar nesses momentos inesperados. E pode também ser utilizado... boa noite, Tiago, seja bem-vindo. E pode também ser utilizado para a gente estar aproveitando uma oportunidade no mercado. E o que acontece se a gente não estiver atento a isso, né? A gente, além de estar perdendo uma grande oportunidade, a gente também corre o risco de não ter condições suficientes de sobreviver diante de uma situação inesperada. Então não importa assim o momento do seu negócio, ele pode estar hoje tendo muita venda, pode estar sendo um negócio que já está, né, escalando crescimento. Ou pode ser um negócio que está iniciando. Indiferente de qual seja a realidade atual, nos dois casos, o planejamento necessário, planejamento financeiro, ele se faz necessário, né? Planejamento financeiro para a sua empresa. E o primeiro passo é a gente fazer uma análise, né, da situação do seu negócio.
Vocês conseguem saber hoje como que tá o número de vendas, como que foi no último mês? Quanto que quanto que a sua empresa fatura em média? Nos últimos 3 meses, qual foi a média de faturamento? Essas respostas, elas são necessárias que todo empresário ela tenha ela bem em mente, que, né, seja algo que já esteja ali no seu entendimento. Então, você sabe o número de vendas, né, do último mês e qual que é o faturamento em média da sua empresa? Uma coisa que para a gente começar a pensar, a partir do momento que você separa ali, né, todas as entradas de caixa, todas as receitas, para negócios que ainda não conseguem ter uma venda fixa mensal, tem negócios que oscila muito mais do que outros, né? Tem a quantidade vendida, né, de mercadoria ou de prestação de serviço muda muito oscila muito em relação a um mês com o outro. Tem negócios que são, às vezes, as vendas ali vendem muito num determinado mês, né? Tipo pacote de férias, né? Empresas de viagens tem uma venda considerável em determinada época. Assim como o negócio ele não é uma entrada estável, a entrada ela tem uma diferença muito grande que é importante que faça por uma média. Mas quando você tem uma entrada de caixa que ela já tem determinados clientes fixos, já tem uma venda ali certa, a gente considera que não tem essa necessidade de fazer aí essa média, você já tem um faturamento mais preciso, né, mensal. E aí, no caso, a mesma ideia para fazer com as despesas, com as saídas de caixa, de quanto tem sido, em média, a sua saída de caixa, vamos supor, nos últimos meses. E aí, como que se faz, né? A parte dos cálculos da reserva de emergência. A partir do momento que você tem aí o entendimento de quanto que entra quanto que sai do seu caixa. Dessa parte do que sai, na média das despesas, a gente precisa calcular, multiplicar esse valor por 12, que seriam para um ano, que é o mínimo que você precisa de ter de reserva em caixa para sua empresa que oscila muito essas entradas. Agora, no caso, para uma empresa que já tem uma renda, uma entrada ali considerada fixa, pelo menos um valor já certo, né, que paga suas despesas e que consegue ter um retorno, um lucro, pode ser até em torno de uns 6 meses para se fazer esse cálculo. Então, vai multiplicar, feita a média das despesas, multiplica essa média por 12, para você ter uma ideia de qual que é o mínimo que você precisa ter na sua empresa de reserva de emergência. Aí, vamos colocar que é R$10.000. Você chegou em R$10.000 por mês, são as suas despesas. Multiplicando aí por 12 meses, seria 120 mil. Aí você fala, nossa, mas é muito dinheiro, né, para eu ter de reserva de caixa, para eu gerar. Parece, talvez, num primeiro momento, dar essa impressão de muito. Mas aí como que seria, né, para estar realizando isso? Gerando metas agora, né? No caso, quanto que está sobrando de dinheiro depois de levantadas receitas, levantadas despesas. As receitas são as entradas de caixa. Quanto que tem sobrado de dinheiro? Então, quanto que dá para eu estar assumindo de uma prestação comigo mesmo, com o meu negócio? É como se a gente estivesse gerando mais um item
os tópicos das despesas e colocando ali qual que é o valor que você pode estar guardando por mês para você estar gerando essa receita, tá gerando essa reserva. Desculpa. No caso, vamos supor que você fazer um planejamento, por exemplo, de nos próximos 6 meses você gerar já a reserva de um mês. Então vai ser, já tem ali os gastos do mês, como se você já tivesse conseguido. Agora, para daqui até 6 meses, eu vou calcular e dividir por 6 meses uma prestação, como se eu estivesse fazendo uma prestação para a empresa, mas uma retirada, colocando ali uma aplicação para que gere esse valor de um mês, vamos supor, da reserva. Só que você vai se surpreender, porque quando a gente faz planejamento, quando a gente faz plano, normalmente a gente consegue realizar aquilo num espaço menor. Então, normalmente você vai chegar ali no 4º mês, você já adquiriu essa reserva. E isso tem que se tornar um hábito, até chegar ao valor estimado ali do ano, que seria 120 mil. Renova, né, essa sua meta. E à medida que for gastando, precisei tirar aqui da reserva por alguma coisa que aconteceu, por algo inesperado. Aí já busca no próximo mês, já começa a repor. Já vai se fazendo um novo planejamento para a reposição desses valores que foram retirados. Entende? Parece, às vezes, que está distante, mas na verdade nem é tão distante assim, né? É possível, é necessário que se inicie esse planejamento, que tenha um foco. E quando a gente tem meta, as coisas começam a acontecer. E não se deixar ir levando a empresa, ir levando pela maré, né? A gente precisa, sim, de pensar em médio e longo prazo na sobrevivência do negócio. A gente não pode estar com a mente só no agora, em gerar e pagar a conta, e aquilo que for o seu lucro, distribui entre os sócios ou fica para você mesmo. E a empresa, ela precisa ter condições de sobrevivência. E eu sempre falo, né, que o empreender é para crescer. E para crescer, a gente sempre pensando em planejamento, em médio e longo prazo. Por que é uma pesquisa feita agora, se não me engano, foi julho do ano passado, pelo IBGE, que 60%, me parece, das empresas, elas fecham nos primeiros 5 anos. Exatamente por falta de planejamento. Por pensar só no curto prazo, pensando muito só no agora. O seu negócio, ele precisa, sim, ter condições de sobreviver o agora e já escalar maneiras de sobreviver em médio e longo prazo. É o agora que vai gerar isso. Aí você pode estar, mas a situação está complicada, então vamos pensar um pouquinho em o que pode ser reduzido dos custos. Como que você pode estar gerando mais receitas, fazer planejamento, estratégias para isso, né? Uma das formas, né, nesse momento agora, né, muitas empresas estão trabalhando com teleentrega, planejar suas entregas. Eu atendi um cliente, ele estava tendo um gasto enorme, assim, com a questão da entrega. Começou a ampliar muito o negócio, mas desorganizou com essa parte de começar a vislumbrar muito a ideia de estar tendo muito cliente, estar tendo muita entrega. Foi virando um pouco uma bola de neve
E quando a gente foi fazer um diagnóstico para avaliar a situação da empresa dele, a venda consideravelmente bacana. Oi, Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Estou colocando aqui, né, a importância da gente criar uma reserva de emergência para o negócio ele ter condições de se manter em médio e longo prazo, para que não seja uma empresa que só sobrevive o agora, mas que ela vive o agora, se preparando para ela se manter em mais tempo, né, durando por mais anos. E comentando uma situação, a importância da gente pensar na redução de despesa, né, na redução de custos. Coloquei aqui, né, como que é feita a reserva de emergência, como se faz a reserva. Você vai pensar nas suas despesas, multiplicar as suas despesas por 12, porque seria para você ter aí uma sobrevivência de 12 meses. E começar a planejar o seu caixa, uma retirada por mês, para já ir guardando, para ir juntando esse dinheiro, para ter essa reserva em caixa. O ideal é que seja de pelo menos 6 meses, que a gente chama de reserva de emergência. A reserva de emergência ela é tanto para o inesperado, e como também para uma oportunidade. Às vezes apareceu uma oportunidade de melhorar a empresa, trocar um maquinário, comprar algo diferente. E como você já se preparou ali com essa reserva, vale a pena investir. Naquele momento, uma oportunidade, o maquinário está com valor diferenciado e já era algo que você já estava almejando para ampliar seus negócios. Então isso também vale a pena estar pensando, tá fazendo esse cálculo ali, né, se compensa tirar dessa reserva e já pensando que a própria aquisição daquele equipamento, ele vai te gerar condições de repor essa reserva. E não se cobrem, né, gente, em achar que tem que ser de uma vez. Mesmo que a retirada ela seja, mas aí a reserva de emergência ela é feita com planejamento. Eu dei aqui, né, eu coloquei uma sugestão, vamos supor que você se planeja para 6 meses, gerar pelo menos um mês de reserva, que seria correspondente ao valor das despesas da sua empresa. Você ter além do que você já paga naquele mês, você ter um mês de reserva das despesas. E sabendo que a partir do momento que você planejou e você começou a colocar isso como um valor a ser contabilizado no seu caixa, quando você começa a empolgar com essa ideia de estar fazendo, de ter essa meta e de querer chegar nela, e normalmente consegue até com prazo menor, né? Que quando a gente põe um foco, as coisas tendem a acontecer com menos tempo, né? Então esse valor das saídas, né, a gente multiplicar aí por pelo menos 6 meses, 12 meses é o ideal, mas que seja no mínimo 6 meses a gente ir trabalhando. Conseguiu, já tem um mês, agora vamos à próxima meta, gerar para 2 meses, e isso se tornar uma rotina nos seus negócios. A partir do momento que faz a retirada, vão tentar repor, né, um novo planejamento em relação a isso. Então, com esses dados, né, a etapa seguinte é fazer a projeção das finanças. Ou seja, a prioridade é conhecer os gastos mensais e buscar a forma também de faturar mais ou reduzir nos seus custos. Isso vale tanto para a vida pessoal, né, gente, como para os seus negócios, né? E tem uma frase que eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, que é o mentor financeiro. A consciência gera desconforto e o desconforto, ação para mudança, né? Interessante que quando a gente visualiza, quando a gente coloca isso assim de uma forma clara,
quais são os gastos semanais, mensais, anuais, aquilo ali, essa luz, né? Essa consciência, ela gera o desconforto que nos traz mudança. Eu falo um exemplo pessoal. Quando eu coloquei assim algumas despesas que eu tinha, pareciam que eram pequenas, mas quando eu multipliquei por 12 para eu entender aquela realidade no ano, eu falei assim, nossa, isso aqui eu tô gastando demais com isso, né? Mulher normalmente, né, já com cabelo. E aí eu fui me dando conta que era uma despesa assim, era muito dinheiro que estava indo, e me reorganizei para continuar gastando, mas fazendo um planejamento financeiro de um cliente, eu percebi que... boa noite, Adriana. Como que estava sendo pesado para ele as despesas ali com as entregas, que é os gastos com gasolina. A gente foi organizando ali a redução de custos do negócio dele, fazendo um diagnóstico para ele, para onde que estava indo o lucro. E como uma das coisas que foi gritante para mim era essa despesa com entrega. Começou a atender uma linha muito grande de cliente, empolgado com isso, mas aí quando a gente foi pôr na ponta do lápis, o lucro quase foi que embora. Então a gente precisa estar atento com essas coisas também, planejar a rota das entregas, e para que o seu lucro ele não vá, às vezes fica parecendo que está tendo um retorno, mas fica uma certa ilusão, assim, porque fica elas por elas, ou às vezes até está gerando mais despesa do que antes. Então, isso realmente vale a pena colocar no papel. Compensa eu atender esse cliente aqui só para eu ter mais um, mas ele não vai fazer diferença, não vai ter entrada? Sabe, até que ponto, né? Ou dá para negociar essa entrega, que aí eu vou naquele outro e aproveito, né? Então, essas coisas têm que estar sendo repensadas, né, gente? Analisadas com carinho. E ter o carinho, assim, com o nosso dinheiro, né? Porque às vezes ele é difícil para ele entrar, né? E a gente ter esse cuidado com ele também. E a gente colocou aqui, né, sobre a questão da importância de se ter uma reserva de emergência para o negócio ele ter condições de sobrevivência não só no agora, né, mas também em médio e longo prazo. Eu já tinha explicado aqui, né, o cálculo de como fazer a reserva de emergência, que essa é a resposta, né, para o tema da nossa live hoje é como se preparar para o inesperado nos seus negócios. E o preparo é exatamente gerando uma reserva de emergência. Eu gostaria de, né, parabenizar vocês, assim, né, de estarem aí em busca de conhecimento. Importante a gente também nessa época a gente buscar ter foco, que são tantas oportunidades, né, que aparecem, e às vezes a gente pensou, hoje eu vou aprender tal coisa, aí já apareceu outra, a gente fica um pouco perdido, mas parabéns para você que se manteve aqui, né, até agora, você se superou hoje nisso, né, se propôs a estar, né, aprendendo aqui esse conteúdo, que eu creio que vai ser de grande importância para o seu negócio. É uma reflexão que eu gostaria de estar deixando aqui para vocês. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que não consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Está em Eclesiastes 10:15. A Bíblia sempre nos ensinando, né, gente, com muita sabedoria. Aqui me trouxe, né, a gente pensar que às vezes a gente acha que é trabalhando muito. Nossa, eu tenho que trabalhar muito, porque para eu ter retorno no meu negócio, eu tenho que regaçar a manga e focar nisso aqui. E aí desconecta da família, desconecta dos amigos, né? Fica, às vezes, só ali, né? E a gente pensar que tem outras prioridades, a nossa vida é feita de várias coisas, né? Não é só o trabalho. E também pensar que não
a preguiça também, a Bíblia é completamente contra, né, a preguiça. Mas o excesso, ele nos tira também dos nossos sonhos. Então, tira também a gente de estar desfrutando daquilo que a gente tem de melhor, que é a companhia, né, das pessoas que a gente ama. E quer ter esse desfrute, né? A gente começar a pensar sobre isso, né? Em buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio em relação ao trabalho, que nem é demais, mas também não pode ser pouquinho, né? Buscar essa graça aí, né? Essa sabedoria do alto, né? E uma curiosidade, né? Que o que a gente estava falando aqui não é reserva não é capital de giro. Capital de giro é aquela grana que a gente guarda para girar. O próprio nome fala, é para girar, é para o próximo mês, é para o pagamento de conta, né? A necessidade que a empresa tem de ter o capital de giro ali para pagar suas despesas. O que a gente está comentando aqui é para pensando em médio e longo prazo, quando a gente pensa em ter uma reserva. Eclesiastes sempre nos ensina, né, Adri? Eu falo que é a palavra como um todo. Eu sempre me pega de surpresa com algum versículo que eu não... É muito atual, né? Tudo que tá ali, né? Impressionante. Então, gente, eu gostaria de colocar para vocês, a gente comentou aqui também, né, sobre a questão de planejar os nossos sonhos, a importância da gente pensar também que os nossos sonhos, eles podem ser planejados, eles podem ser desfrutados em médio e longo prazo. Às vezes aquilo que parece que está muito distante da gente, mas quando a gente coloca no papel, eu queria muito fazer, né, tal viagem, mas tá tão distante de mim. Mas espera, vamos colocar. E se eu começar, quanto que eu teria que separar hoje para final do ano que vem, ou daqui 2 anos eu conseguir, ou daqui 10 meses, né? Tudo, a palavra fala, né? Tudo é possível ao que crê. E a partir do momento que, se isso for o propósito, né, de Deus para a sua vida, você deseja algo, tá colocando, né, fazendo isso em forma de planejamento, que isso vai se tornando uma realidade em médio prazo. Aí às vezes a gente nos borla assim, né, comprando uma coisa, compra uma roupa ou compra alguma coisa, porque a gente fica achando que a gente não tem condição de realizar aquilo que parece que está muito distante. Mas quando a gente divide isso, né, em escalas menores, mesmo que não entre ainda num parcelamento, mas é um parcelamento com a gente mesmo, a gente assume esse compromisso com a gente, como se aquilo ali fizesse parte da nossa despesa, guardar aquele valor. Aí algo que parecia que era impossível, ele se torna possível quando a gente coloca no papel. A mesma coisa com a reserva de emergência, né, nos nossos negócios. Quando fica parecendo que ter determinado equipamento ou ter algo, é muito caro, está muito distante de mim. Então, quando a gente começa a planejar, a entender de fato a realidade do nosso negócio e traçar as metas financeiras para o nosso negócio, as coisas vão fluindo, porque a gente, quando tem um alvo, a gente tende a ter mais motivação para guardar aquele dinheiro. Não, eu sei para onde que eu quero, né? E a gente tem mais motivação, não fica uma coisa tão sem graça, assim, tão enfadonha só de guardar, né? Porque a gente, sabendo a meta que você quer alcançar, ela começa a se tornar algo mais prazeroso quando você tem um foco, né? Não é simplesmente economizar por economizar. Não vou comprar isso hoje, mas é porque também eu vou me presentear com tal coisa
que é daqui uns meses, que eu tô merecendo. Tá vendo como que é diferente? Quando a gente tem a reserva, quando a gente tem a ideia do guardar com um objetivo, né? Que não é simplesmente poupar. Não é, né, é aquela sensação, não, a gente acaba nos burlando no sentido, passa uns meses, já perdi a motivação e a gente já não está guardando mais. Mas a partir do momento que aquilo tem um propósito, boa noite, Raquel, quanto tempo? Quando tem um propósito, o guardar, né? Quando tem uma meta, ele se torna algo mais palpável e possível de se realizar e motivador. E se torna algo que perdura. Nos outros meses a gente já assume aquele compromisso com a gente mesmo, porque a gente está vendo que vai ser legal, que vai me dar um retorno. Quando eu tenho, de fato, um sonho, né? E o sonho também de manter a empresa em funcionamento também faz parte, né? E por isso, né, que eu trouxe esse tema, a gente está falando, né, sobre a importância de se ter no seu negócio uma reserva, até chegar num ponto que a empresa ela já se paga indiferente de estar ou não com a porta aberta. A empresa ela precisa ter condição para isso, né? Em médio e longo prazo. Não quer dizer que vai ser assim no instalar, gente, é com planejamento, né? É dentro daquilo que é possível fazer uma retirada das suas ali do que foi do lucro, considerar como se fosse mais um item da despesa, que é a reserva de emergência. E pensar em planejar ela, né? E não não é algo que você vai ser de uma vez, né? Fazer essa retirada. Mas no mês que foi mais legal, que teve um retorno maior, por que não? Vou aproveitar e colocar aqui, já vou ir aumentando aqui minha reserva, né? É assim que as empresas maiores fazem, e a gente não precisa de imaginar, mas é porque está entrando pouquinho. Mas desse valor que está entrando, vamos pensar o que já dá para ir separando um pouquinho que seja por mês, e isso juntando, daqui a pouco já vai ficando muito, né? E sempre tá pensando também na possibilidade, o que pode ser feito para melhorar suas receitas e o que pode ser feito para diminuir as despesas. Essa visão da realidade financeira do seu negócio, ela tem que estar sempre muito clara para você, assim, ou numa planilha, como que tá o andamento, né? Isso tem que estar sempre visível aos seus olhos, para que você consiga também avaliar o que foi feito mês passado que deu certo e esse mês não está acontecendo. Então essas coisas é aquela questão mesmo do anotar diariamente, né? De anotar as retiradas, anotar os gastos, tá sempre acompanhando. Às vezes tem empreendedor que fala, não aguento, não gosto de fazer o controle, mas é necessário. Nem que você tire ali meia hora na semana, gente, é um dia. Vai tirar ali meia horinha na sexta-feira, de manhã, deixa eu organizar como que foi essa semana. Mas é importante para que a gente consiga estar sempre avaliando o que está dando certo, o que não está dando certo, e como que a gente chama na administração de espelho, né? Que é o espelho do negócio. Como que está o espelho do meu negócio? O financeiro da empresa, ele precisa de estar estampado para você. E dali, só com ele muito claro que você consegue tomar as decisões para o seu negócio. Então, vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês entraram, eu já estava aqui finalizando. Giovanni, boa noite. A gente estava conversando aqui, né, a importância de se preparar seu negócio para ele não só sobreviver, mas para ele ter uma vivência, para ele realmente durar, né? De
mais tempo, né? Porque é feita uma média, né, que a maioria das empresas elas quebram com no mínimo 5 anos de existência. Isso foi a pesquisa do IBGE recente. Então, exatamente por falta de planejamento financeiro, a importância de a gente ter esse cuidado com o caixa, né? Ter esse cuidado com o caixa dos nossos negócios, não ficar só ali deixando as coisas acontecerem sem ter essa organização, sem entender o que tá de fato trazendo retorno e onde que está indo o seu lucro que você não está vendo, o que eu posso tentar diminuir nas despesas. Hoje em dia, muitos clientes que eu já atendi, eu percebi isso, que não colocam ali a taxinha do cartão de crédito como fazendo parte da... Ele tem que entrar na precificação, né? É uma despesa, né? Faz parte do seu custo. Então, assim, são detalhes, sabe? Que às vezes o lucro tá indo e a pessoa não tá percebendo para onde que ele tá indo. E são exatamente nesses detalhezinhos que eles não estão sendo calculados. Um cliente, aí fala assim, mas é pouquinha coisa. É pouquinha quando se faz uma venda, né? Vamos colocar ali R$3. Mas aí depois que se faz 100 vendas, já ficou 300, né? R$1.000, já virou R$3.000. Então, assim, é no pequenininho mesmo. É ali que o dinheiro, ele vai e, às vezes, o lucro, o empreendedor, ou o negócio está indo muito bem e ele não se dá conta no sentido que não está fazendo falta, entre aspas, ele não está percebendo, ou quando começa a cair um pouquinho, aí começa a perceber, peraí, eu não estou tendo tanto lucro. Aí na hora que a gente vai fazer ali um diagnóstico, normalmente a gente percebe que ele está muitas vezes nos detalhes que eles não foram contabilizados na precificação. E aí o que eu gostaria de colocar para vocês, na próxima terça, eu vou estar aqui novamente, e a gente vai estar falando sobre isso, a gente vai estar falando de uma forma mais detalhada sobre a precificação, a prestação de serviço e a diferença da precificação para produto. Tá explicando para vocês, assim, trazendo algumas curiosidades e esclarecendo um pouco mais o que de fato tem que ter no preço, o que você está deixando de pensar, né? E a gente saber que a precificação ela é assim, é a chave de se ter também um bom retorno do seu negócio. Aí na próxima terça-feira o nosso tema vai ser esse. Eu aguardo vocês e vai ficar gravado aqui. Aquilo que vocês não pegaram, né, que chegou aqui no finalzinho, vai ter como vocês estarem revendo esse conteúdo. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, que eu posso estar te auxiliando nessa elaboração aí, de fazer a sua reserva de emergência. Eu não estou sabendo fazer, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu vou estar te atendendo com muito prazer.